Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre anoto as edições aqui, essa de número 162. A gente vai caminhando para o final do ano, mas sempre trazendo a boa informação para você que é assinante do canal 14 da NET, ou então que acompanha também nas nossas redes sociais. Você pode ver não só essa entrevista, mas todas as outras 161 anteriores no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Eu vou apresentar nosso convidado de hoje, vai falar de um tema assim importantíssimo, de algo que é silencioso, que às vezes quando se manifesta, pode ser muito, muito complicado. Mas para abordar esse tema, que é o diabetes, eu quero apresentar o Sander Ângelo. Ele é voluntário, né? Ele pediu para se colocar como voluntário da Associação dos Diabéticos de Anápolis. Sander, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao canal 14 da NET Anápolis, o programa Alto Astral. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, da gente falar sobre esse tema importante, né? E estamos aí dentro do novembro, né? Novembro Diabetes Sim. Azul. 14 agora foi o Dia Mundial do Diabetes e é uma Sim. data e um mês importante para a gente estar levando a informação para todas as pessoas que estão nos assistindo. E a informação, ela gera segurança, né, Verano? Sim, claro. Então, com certeza, eu acredito que a gente vai desmistificar muita coisa aqui hoje. É o que a gente espera, né? O Sander, e sempre que a gente vai elaborar a pauta, as pessoas mandam para a gente o material. O Sander mandou que material? Que conteúdo que tem nesse material falando sobre diabetes, né? Eu fiquei realmente impressionado. Com tanta informação, eu falei, como que eu vou extrair 10, 15 perguntas? Não, porque eu poderia extrair 100, 200 perguntas dali. Foi difícil depurar para a gente chegar nas 10, 15. Então, parabéns por todo aquele material. E eu vi lá, o Sander, a seguinte afirmação. Você se apresentando como diabético tipo 3, tipo pai. Por que isso? Eu fiquei curioso. Ficou legal, né? A apresentação, a intenção realmente é essa, né? Diabético tipo 3. Aí todo mundo vai lá no Google, né? Mas diabetes tu só tem a 1 e 2? Que negócio é esse de 3? É porque realmente a gente se intitula tipo 3, tipo o pai. O pai de uma criança com diabetes. Então, eu tenho um filho caçula. Ele tem diabetes desde os 3 anos e meio. Que idade que ele tem hoje? Hoje já está com 9 anos. Agora, no próximo mês, nós estamos inteirando aí 6 anos de caminhada de diabetes, né? Então, a diabetes tipo 3, tipo pai. Realmente o tipo que realmente conduz, que cuida, que tem todo um zelo pela criança com diabetes. E essa interação, essa questão de família é importante no diabetes, seja para os mais velhos, seja para os mais jovens, como foi o caso do seu filho, essa interação, o conhecimento, a troca de ideias, o controle do dia a dia, que é a alimentação, e a alimentação é a tentação, a gente sabe disso, ainda mais para criança. Como é que funciona isso no dia a dia? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do núcleo familiar ali, seja de um diabético, seja de várias pessoas diabéticas. Sabe? Nossa, é muito, muito importante. Você tocou num ponto importantíssimo, Guilherme, que é realmente a interação de toda a família. Porque, um exemplo, na diabetes tipo 1, que é infanto-juvenil, né, na criança, quem recebe o diagnóstico não é a criança. Quem recebe o diagnóstico são os pais. É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó. Então, naquele momento que a gente recebeu o diagnóstico, né, eu, minha esposa e minha filha, nós 4 nos tornamos parte do tratamento. Nossa família todinha se inteirou sobre o assunto, né, para oferecer o melhor para o nosso filho. E com isso também, meus pais, toda a família, meu irmão, todo mundo ao nosso redor se inteirou ao máximo possível para entender e para a gente, todo mundo, fornecer o máximo. E o mais importante que a gente viu também, Guilherme, foi a interação com outras crianças com diabetes, para ele não se sentir excluído, para ele entender que tem outras crianças que têm a mesma luta diária dele e ele viver e convivenciar. E isso, nossa, é uma troca de experiência fantástica. Eles se dão super bem, brincam normalmente, tem toda uma interação, uma integração entre eles que é, assim, impressionante. É realmente muito bom para o crescimento dessa criança.
Tá certo, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas vamos iniciar o bate-papo aqui falando exatamente o que é o diabetes. Então, a grosso modo, né, o diabetes é uma doença metabólica. Como assim? A diabetes, o pâncreas, ele produz o hormônio da insulina. Então, na diabetes, o que vai acontecer? Ou o pâncreas não vai produzir o hormônio da insulina, ou ele vai produzir o hormônio da insulina e essa insulina não vai ter um efeito correto que teria que ter. Exemplo, a insulina, gente, para a gente entender um pouquinho, ela é uma chave. Ela é uma chave que vai abrir a nossa célula. Na hora que abre a célula, entra o açúcar para dentro da célula, onde que realmente ela tem que ficar. Então vamos brincar de desenho. A gente tem uma bolinha, que é a nossa célula, vem a insulina, que é uma chave, abre. No que abre a célula, o açúcar entra para dentro da célula. Naquele momento ali, Verano, está gerando energia. O açúcar dentro da célula é positivo. Ele tem que estar ali dentro. Necessário para gerar a nossa energia. A nossa disposição vem daí. Então, nós vamos ter pessoas que não têm o hormônio da insulina, que vai ter que aplicar a insulina. Vai ter gente que tem a insulina, que é a chave, mas às vezes a chavinha está com defeito, que a gente brinca, né? Chega lá na célula, ela fica tentando abrir aquele cadeado e não consegue. E quando não abre, o que acontece? Aquele açúcar que era para entrar dentro da célula para gerar energia, ele não entra e ele fica na corrente sanguínea, fazendo o nível de glicemia ficar alto. Tá no local inadequado. Exatamente. E daí é onde a gente tem as hiperglicemias, ou seja, taxa de glicose alta. Então a diabetes é o quê? Considerada essas taxas de glicose alta, tá? Não, então, bacana. Ficou bem desenhado? Acho que foi uma das melhores explicações, né? E assim, bem didático. Bem didático, né? Didático. Isso é bacana. E em relação aos tipos de diabetes, a gente falou de diabetes, você falou tipo 1, tipo 2, o tipo 3, tipo pai. Vamos falar um pouquinho dos tipos de diabetes. Isso. Nós temos o diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças, adolescentes e também adultos jovens. Infelizmente, a gente não tem no mundo científico, tá, pessoal? As fontes que eu estou falando aqui é tudo embasado em referências científicas. Nós não temos explicação científica por que acontece o diabetes tipo 1. Por que acontece o diabetes na criança? Não tem uma explicação científica. A gente já sabe que, em algum momento, o pâncreas para de produzir o hormônio da insulina, né? Porque a célula produtora de insulina, ela chama beta. E nós temos as células de defesa do nosso organismo. Dá um curto-circuito no nosso sistema que as nossas células de defesa, olha lá a célula beta, produtora de insulina, e fala, opa, isso aqui é inimigo. Vai lá e destrói a célula produtora de insulina. Daí a diabetes tipo 1. E quando que acontece? Não temos explicação. Um exemplo, lá em casa, não tem ninguém com diabetes. Nem do meu lado, nem do lado do meu pai. Não tem histórico nenhum? Nenhum. Do lado da minha esposa. Nenhum. Lado nenhum. Realmente vem totalmente aleatório. Qualquer um de nós estamos expostos a isso aí. Então a criança, a gente fala que, pelos estudos, né, nasce com uma predisposição no pâncreas, onde em algum momento vai haver essa diminuição e até parar a produção de insulina. Não existe exame de diagnóstico antecipado. Eu quero saber se meu filho vai ter diabetes. Não adianta, porque é realmente muito aleatório, tá? Já no diabetes tipo 2, que é o mais comum que a gente vê aí na nossa população, que é também na faixa de 90% dos casos de diabetes, 10 tipo 1, 90% diabetes tipo 2, esse não, Verano, esse não, pessoal, esse aqui é um ponto também muito importante que a gente tem que alertar a população. O diabetes tipo 2, ele está muito ligado com o estilo de vida, com a alimentação, com o sedentarismo e também, agora sim, já ligado com a predisposição genética. Então vamos lá, a pessoa aparece após a casa lá dos 40 anos de idade. Certo. E também ligado à obesidade. Então vamos lá, o cara não teve uma vida saudável, comeu bem ruim, nunca fez uma atividade física, tem histórico familiar próximo, direto, pai, mãe, tio, avô de diabetes tipo 2, a possibilidade dele ter diabetes é de 80%, Verano.
É muito grande. É quase com certeza, né? Então, e o mais complexo, né? Na diabetes tipo 1, existe uma queda enorme, brusca de produção de insulina. Então, caiu a produção de insulina, a criança para de brincar, a gente já corre para o médico. Na diabetes tipo 2, ela vem gradativamente, Verano. Ela vem ao longo dos anos diminuindo a quantidade de produção de insulina. Vai minando ali. Exatamente, o pâncreas vai diminuindo. E nisso, as taxas, como eu falei agora há pouco, o açúcar que era para entrar dentro da célula fica no sangue. E aí, o que ele fica? Fica no sangue, fica por muitos anos, Verano. O nosso corpo é uma máquina perfeita, gente, perfeita, muito, muito, muito. E aí, como fica muitos anos, quando a pessoa vai medir a glicemia, tá lá com a taxa de 200, 300 de glicemia. E toma um susto, porque também não sente nada. Né? Vai sentir pouquíssimo. Silencioso, né? Muito, muito, muito silencioso. Então, esse teste de ponta de dedo é feito corretamente, oferecido aí em diversos pontos da cidade, até mesmo em farmácia a gente tem, né? O acesso nosso é muito fácil. É importante, pelo menos anual, de forma correta, principalmente nas pessoas que já têm casos na família, para fazer esse monitoramento. Aqui, ó. E também nós temos diversos tipos de diabetes, Verano. Hoje o mundo científico já abriu para nós uma gama, né, de diabetes, LADA, entre outros. Temos também a gestacional, que se refere especificamente, às vezes, naquele período gestacional da mulher. Ela pode cessar também logo após o parto, tá? Mas os mais comuns que a gente tem é o tipo 1 e o tipo 2, tá? Certo. Em relação a esses limites, porque em relação, digo aqui, a taxa da glicemia. Antigamente se tinha um patamar de 110, 120, agora alguém já fala em 100. Como é que está esse patamar para a pessoa ficar alerta ali dessa proximidade da taxa da glicemia na hora de fazer a aferição ali? Na hora que for fazer um teste de glicemia, o interessante, primeira coisa, é estar em jejum. O jejum é... Um jejum de 8 a 12 horas no mínimo, tá? Ou seja, preferência na hora que acordou ali. Fazer uma higienização das mãos, Verano, que é muito importante fazer. Tá. Pode mascarar alguma coisa? Qualquer sujidade vai dar alteração num teste de glicemia. Certo, mesmo para o suor também? Até mesmo se a gente abrir, descascar uma balinha ou algo doce, fizer o teste dá errado. A gente está usando muito agora o álcool em gel por conta da pandemia. O álcool em gel, ele mascara também? Seria bom evitar? Seria bom simplesmente só lavar com água ou álcool em gel? É até recomendado lavar com água e sabão e posterior álcool em gel, espera secar, lógico, e faz o teste. O número ideal de glicemia para quem não tem diabetes é o número 99. Tá? É um número ideal para quem não tem diabetes. Gente, só que também não precisa assustar se por um acaso um dia você fizer um teste e der fora desse número. Exemplo, que já aconteceu e ligam lá para nós na associação, né? Sander, acordei aqui, fiz um teste de glicemia, deu 126. Vou certo? Já tô com diabetes. Eu falei, peraí, o que você comeu ontem à noite? Ontem à noite eu comi uma feijoada e uma rabada. Ou aquela bela macarronada, aquela carboidrato até, né? Então, tem diversos fatores que alteram o teste de glicemia, né? Então, uma ponta de dedo ou um teste de laboratório bem feito é ideal. E sempre, Verano, a gente vai ver que a diabetes ela vem com outros indicadores. Tá? Ela vem com suor excessivo, cansaço, muita urina, muita sede, perca de peso sem motivo nenhum, excesso de fome. A pessoa, nossa, mas eu tô com fome, tô comendo muito e tô emagrecendo. São sinais realmente que tem algo descontrolado no nosso metabolismo. Isso a hora que o Sander falou de história familiar, eu sei porque eu acompanho isso, foi em relação ao meu pai, minhas tias, mais do lado paterno, eu diria, do que do lado materno. Do lado materno, que eu me lembro, assim, não tem ninguém, mas no lado paterno, todos sem exceção. Então, potencialmente, pode ser que aconteça comigo, e a gente toma essa prevenção. Estou magrinho aqui não por conta da diabetes, mas porque a gente faz exercício, anda muito. A comida é um problema sério, eu admito isso, e eu sei para quem está vendo, porque é um dos prazeres, né, Sandra? Você se alimentar e às vezes o excesso
realmente é difícil você controlar, mas é necessário. Mas daqui a pouquinho a gente fala disso também, a respeito desse controle, da importância de atividade física. Né? E principalmente você lidando com um adolescente lá, realmente é complicado. Mas em relação a complicações decorrentes do diabetes, eu já vi muitos em relação a chegar a extremo de, é claro, evidentemente morte, mas amputação de membros, por exemplo. Sim. Mas vamos falar das mais comuns que podem evoluir para esse tipo de coisa, situação limite. Isso. A diabetes não controlada, pessoal, ela pode sim causar diversos tipos de complicações. Agora vamos de novo, a diabetes não controlada. Viu, pessoal? Muito importante essa informação. Eu posso abrir um parênteses aqui, Sandro? Sim, sim. Depois a gente pode até abordar isso. O diabético que controla tudo, eu digo controle rigoroso, ele às vezes ele tem uma vida mais saudável do que aquela pessoa que não tem controle. Às vezes não é diabético, mas não tem controle nenhum. É mito isso ou é fato? É verdade. É verdade. Desculpe te interromper, tá? Não. Fica tranquilo. Mas quem tem realmente um controle ideal, na verdade, esse estilo de vida que a gente tem, Guilherme, na verdade tinha que ser para todas as pessoas. Sim. Não só para as pessoas que têm diabetes. Né? Então as complicações elas vêm do diabetes devido a muito tempo sem controle. Então vamos lá, não faz uma boa alimentação saudável, não pratica exercícios físicos, não toma a medicação na hora correta, não aprende o que é a diabetes e como que funciona a diabetes no seu organismo. Então nós temos diversos tipos de complicações. O que são essas complicações, Verano? É interessante a pessoa entender o porquê que acontece. Como a gente falou lá atrás, o açúcar, ao invés de entrar nas células, né, ele fica na corrente sanguínea. Né? E com isso, a gente tem uma taxa de elevação na nossa glicose. E daí, pessoal, o que acontece? Nosso corpo é cheio de microveias. E são as primeiras a serem atacadas. Onde é que a gente tem as microveias, pessoal? Olho, rim, tá? E o que acontece? A gente vê os casos aí, né, Verano, que você citou de amputações, perca de membro. Acontece a não circulação de forma correta na corrente sanguínea. E os microvasos, eles vão entupindo, rompendo e param de fazer a função que tinha que fazer. A irrigação, né? Irrigação. Perdeu a visão. O que aconteceu? Microvasos no olho, entendeu? Que foi parando de funcionar. Perdeu a visão. A pessoa foi para a máquina de hemodiálise, que a gente escuta muito também, né? Rim, microvasos. Esses vasos vão parando de funcionar. E as percas, amputações que a gente fala, são a nossa circulação. Muitos anos sem controlar o diabetes, ela tem ali uma úlcera que a gente chama, ou ferida, né? Não vai cicatrizar, pessoal. E essa não cicatrização gera uma infecção, agrava a lesão e aonde pode ocorrer sim a amputação e a perca até mesmo do membro. Eu vejo muito nessas orientações. Um cuidado que meu pai tomava muito era em relação após banho, enxugar entre os dedos ali, fazer para secar de forma correta. Todo um visual. Processo, toda uma rotina, é todo um procedimento que você não pode abrir mão de nenhum deles, na verdade. Exatamente. E se a gente tem esse zelo, muito, primeiro, parabéns pro seu pai, Verano, porque nós estávamos respondendo uma pesquisa de um amigo, essa semana agora, e ele colocou lá nessa pesquisa dele. Porque às vezes parece que já tá tão bobo ali, né? Não, mas tem que olhar. É muito importante fazer essa verificação, tá? Então a gente tem diversos tipos, essas complicações que eu falei. A gente tem também a questão que eu não posso deixar de falar, Verano, que é a cetoacidose, tá? Que realmente a pessoa pode chegar a entrar em uma UTI e fica realmente muito difícil a conversão do quadro, porque é um quadro realmente extremamente cauteloso, que exige muito cuidado para voltar aos níveis de glicemia, limpar a grosso modo, tá, pessoal? Limpar o sangue que tá cheio de açúcar, né, que tá cheio de cetonas, né? Então, realmente, temos sim infelizmente, muitas complicações ainda hoje relacionadas a diabetes não controlada. Bom, vou falar então de forma de controle, de tecnologia, do que vem evoluindo ao longo dos anos em termos de equipamento,
mesmo na área médica. Eu acho que equipes multidisciplinares são importantes também, psicólogo, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da evolução dessas formas de tratamento. Eu queria colocar aqui rapidinho primeiro, Verano, quatro pontos importantíssimos de controle. Fica à vontade. 01. E isso é um conjunto, igual você falou aqui agora. Você não pode pular a etapa. Não pode pular a etapa. 01, né? Educação em diabetes. O que é a educação em diabetes, Verano? É isso aqui que a gente está fazendo. É saber sobre a diabetes, mas saber, gente, de fontes fidedignas. Não saber do Dr. Google. Não, Dr. Google não. Né? A gente realmente, lá na nossa casa, Verano, eu, minha esposa, meu filho, minha filha, nós 4 estudamos diabetes. Estudamos, temos livros, temos cursos que a gente participa. Realmente a gente estuda o máximo possível para entender o todo sobre a diabetes, a melhor forma, o melhor manejo. Né? Vamos lá, gente, a consulta médica, vocês desculpa, nós precisamos dos médicos, dos doutores, mas ali 15, 30 minutos no máximo. O restante somos nós em casa que vamos fazer o tratamento. Ele não se encerra ali na consulta. Então a gente entra super preparado numa consulta para absorver o máximo. É igual a escola, né? E vai para a tarefa de casa. Claro, dever de casa. E a educação em diabetes, no nosso encontro nacional que a gente teve esse ano, foi unânime em todas as associações do Brasil inteiro. Que a gente precisa muito da educação em diabetes para todas as pessoas. Por quê, Verano? Quanto mais a pessoa sabe, melhor vai ser o tratamento dessa pessoa. Melhor controle ela vai ter da glicemia, melhor opções alimentares, melhor vai ser o exercício físico, qual exercício que ela vai fazer, ela vai saber controlar a questão da medicação. Tem muito mito ainda hoje, tem muito mito, principalmente os recém-diagnosticados que entram em contato conosco, a gente vê o quanto eles ainda estão perdidos. Na primeira conversa, assim, dá para sentir, né? Muito. A primeira conversa com o paciente, Verano, a gente faz um diagnóstico para saber em que nível que a pessoa está. No conhecimento mesmo. No conhecimento, para a gente dar o suporte inicial. Entendeu? E principalmente que a gente faz os acolhimentos, é básico pra gente realmente pegar na mão, dar uma cartilha. Tipo, alfabetizar mesmo. Alfabetizar mesmo. É aquele trabalho realmente de formiguinha e a faculdade na marra, né? Que a gente tá fazendo lá em casa. Todo dia a gente faz e estamos graduando, estamos longe. Pessoal, graças a Deus, estamos bem longe do que a gente viu lá atrás e hoje, e todo dia uma busca constante. Então a educação, eu chamo a atenção por causa disso, Verano. Tem que ser, ela é fundamental para o tratamento, fundamental. A gente tem que tirar muito mito, a gente tem que tirar também muita propaganda enganosa que a gente tem na rede social, na rede nas mídias, né? É muito triste, eu fico com muita tristeza quando eu vejo pessoas tentando enganar pacientes. A cura da diabetes, compre não sei o quê. Né? Então é muito triste, a gente luta muito para ter realmente informações fidedignas. Um outro ponto importantíssimo é a questão da medicação, tanto ela oral ou as nossas insulinas, tá? Tem que ser tomado todos os dias, Verano. Você tem uma medicação oral para tomar e ela está marcada para você para determinada hora, tá aqui, gente, celular foi feito para isso, para nos ajudar, para facilitar nossas vidas, né? Lá em casa o despertador toca todos os dias nos horários que temos que tomar as insulinas. Tanto o meu como da minha esposa, a gente colocou isso aí para facilitar. E é muito importante a pontualidade nesses horários, nessa rotina, porque faz parte do tratamento. Pontualidade. Tá? Pontualidade na tomada da medicação. Temos também a questão de alimentação saudável. Gente, não recomendo de forma nenhuma dieta. Não, Sandra, o que é isso? Como é que era? Porque, para mim, uma dieta, você vai fazer ela até um determinado ponto e depois você vai largar ela. Né? Para quem tem diabetes, a gente não faz dieta. A gente faz opção por alimentação saudável. E aí, do dia para a noite, vocês fizeram assim e começaram? Não, pessoal. Tudo depende do primeiro start.
E tudo depende também da motivação que está com a gente. E que tipo né? de qualidade, e que vida você quer ter? Né? Qual que é a poupança que a gente está fazendo? Né? Então, o que eu falo? E é muito fácil, pessoal. Não é nada também que vai ter custos elevados. Não é isso. Muita gente fala, não, alimentar de forma saudável fica muito caro. Comprar o diet, comprar o light. Não é essa a nossa intenção. A intenção nossa é fazer opções sempre, em todas as escolhas, por alimentação mais saudável. Outra coisa importantíssima, Verano, sem restrições, pessoal. Ninguém é obrigado a se martirizar, a sofrer. Eu quero comer um bombom. Vou colocar o bombom na frente, vou ficar olhando para ele. Eu não posso comer um bombom. Eu não vou na festa de aniversário porque vai ter bolo. Não, gente. Sem coitadismo também. Não. Você vai poder comer tudo, mas tudo de forma moderada. E outra, escolhas primeiras, escolhas saudáveis. Depois você vai fazer, por exemplo, aí uma parte social aí, festa de fim de ano chegando, vai fazer de forma tranquila, sem peso na consciência, mas com moderação. Olha o conjunto, de novo. A educação em diabetes, ela me proporciona isso aí, Verano. A partir do momento que eu sei o que é, sei quais são as taxas de glicemia, quais os alimentos que mais sobem a minha glicemia, eu começo a fazer opções no meu meio de semana de alimentações com níveis de carboidrato baixo, para me manter um nível de glicemia legal. E existe também, principalmente para quem tem diabetes tipo 1, a contagem de carboidrato, Verano. A gente já vai partir, já vai escorrendo. Era a próxima pergunta. Pode ficar à vontade. Legal, porque ela faz parte do tratamento, a contagem de carboidrato, porque a contagem de carboidrato vai ajudar a pessoa, porque vamos lá, quem toma insulina, pessoal, não produz, então a gente tem que aplicar. A contagem de carboidrato, ela tenta facilitar a nossa vida. Exemplo, esse bolinho de aniversário lá que você está indo para a festa. Quanto você tem que tomar de insulina relacionado àquele bolo de aniversário? Mais aquele brigadeiro. Você está vendo que não há proibição, Guilherme? Mas se você souber a quantidade correta de insulina que você tem que tomar relacionado a esses itens que você vai comer, você pode fazer qualquer tipo de alimentação. Seria mal comparando com contabilidade, débito e crédito, entradas e saídas. Exatamente. E aí vem lá, educação em diabetes, conhecer quanto que a sua glicemia sobe, alimentação sempre por escolhas mais saudáveis, mas nunca restrição. A restrição a gente coloca no início só para realmente ajustar o início do diagnóstico. Depois, se a pessoa pegou, pessoal, vai embora. Lá em casa não tem restrição alimentar. Não temos, Guilherme. Não temos restrição nenhuma. Não coloca corrente na geladeira, câmera de segurança. Tudo aberto, tudo liberado. O que compra para um, compra para 4 lá em casa. A gente também tem muito isso, Guilherme. E às vezes um chama a atenção do outro? Não. Como nós somos um conjunto... e bem vou dizer assim, um time entrosado. Muito entrosado, entendeu? Então a gente realmente faz um zelar pelo outro, né? E é normal, a gente come muito, Verano, frutas e verduras, né? Mas e aí? Tem sim uma fruta ou uma verdura que tem um índice glicêmico maior. Da frutose, né? Só que antes uma fruta e uma verdura do que um industrializado. Certo. Então, é o descascar mais e desembalar menos, desembalar né? Aquela máxima, né? E também, Verano, o que faz parte do tratamento é a atividade física. E nós estamos agora, nesse exato momento, fazendo uma comprovação lá em casa, que nós trocamos de atividade física agora nessa pandemia, né? Nós passamos agora para o ciclismo, nós 4. E o que a gente viu? Meu Deus! Quanta diferença no nosso dia a dia, tá? Primeiro, né, você tem que encontrar uma atividade física que te dê prazer. 0-1. E outra, atividade física que a gente fala, a gente tem 2 tipos. Aquelas atividades do seu dia a dia, nós subimos as escadas, nós caminhamos a pé durante o trabalho, nós fazemos a faxina em casa. Isso é bom, é importante, mas a gente tem que buscar um pouquinho algo mais queimar mais um além, pouquinho. Queimar mais um pouquinho. E tornar isso rotina.
constante. Como eu falei para vocês, aderimos agora a uma nova modalidade, onde a gente viu o que aconteceu. As células estão super sensíveis nesse momento que a gente está passando lá agora. Quanto a gente vai fazer a aplicação de insulina hoje, a gente aplica muito menos quantidade de insulina do que tempos atrás, porque as nossas células estão bem sensíveis em relação à quantidade de insulina. Reflete direto, então. Reflete direto. E pós treino, que a gente fala, depois do treino, existe também uma queda de glicose. Então a gente tem educação em diabetes, alimentação saudável, entendeu? Falando hiperglicemia, mas hipoglicemia. E hipoglicemia, a gente anda sempre, tem que andar, toda pessoa com diabetes tem que andar aí com um sachê de mel, com balinha, tipo com algo no bolso, com algo doce sempre no bolso, Verano, porque pode ter uma hipoglicemia, até mesmo fora de exercício físico. Mas a gente viu que o exercício, gente, a gente está dormindo bem, a gente está tendo mais disposição a diminuição também da quantidade de medicação. Isso eu pensei que não iria acontecer e realmente estamos comprovando isso hoje em casa. Que a gente diminuiu a quantidade de medicação em vista dessa nova modalidade que a gente tá fazendo. Lógico, pessoal, como está falando aqui, já são anos de diabetes, um nível e um trato muito grande lá em casa. Eu, minha esposa, minha filha, meu próprio filho que tem diabetes. Então, nós 4 muito bem entrosados, todo mundo muito bem alinhado, todo mundo muito bem ajustado. Realmente, nós 4 caminhando para um lado só, que é um lado realmente de ter uma vida saudável. E com o nosso filho com diabetes, acabou que nós 3, né? Com essa aderência, mais saudável também. Então, é muito, muito importante. Então, o tratamento ele é esse, Verano. A educação em diabetes, tomar a medicação de forma certinha, fazer a monitoração, ponta de dedo, medir a glicemia capilar, tá? Alimentação sempre mais saudável possível e exercício físico. Tudo isso faz parte do tratamento da diabetes, tanto no tipo 1, no tipo 2. Lembrando que o diabetes, ele é muito o seu diabetes. Cada um tem o seu. Cada um vai ter uma sensibilidade, cada um vai ter um fator de correção, cada um vai ter uma meta glicêmica, Verano. Muito importante. Nós seguimos todo mundo aqui no mesmo caminho, para a mesma direção, mas cada um vai ter a sua receita de bolso. Cada um vai ter a sua meta lá na frente. E organismos reagem de maneira diferente também. Exatamente, perfeitamente, Verano. Cada organismo vai reagir de determinada maneira. Mas todo mundo caminha para um lado só. A gente estava falando de tratamentos, é claro, a gente criticava muito o SUS, mas nesse momento de pandemia a gente viu a importância do SUS. Ruim com ele ia ser terrível sem o SUS. Com todos os defeitos que tem, todas as críticas que a gente possa fazer. Mas em relação ao tratamento do diabetes, vamos esquecer a pandemia, mas no dia a dia do SUS funciona? Como que é essa distribuição em relação a fitinhas, muitas vezes são caras, testes, enfim, insulina. Como que você faz essa análise em especial em relação a como o governo brasileiro trata o diabetes aqui? Nós temos muito ainda a caminhar. Nosso país é muito grande, Verano. Muito grande. Na nossa última reunião das associações, a reunião nacional, a gente viu esse extremo. Né? As diferenças regionais. Muito vários grande. Países dentro de um. Né? Mas parece chavão, mas é a verdade pura, né? É pura verdade, pessoal. Vamos lá, Norte e Nordeste, em alguns pontos, algumas cidades, tem uma deficiência enorme. A gente até não acredita. A gente pensa que a nossa situação de repente tá ruim e aí vê que não... Nossa, é realmente muito triste, muito complicado. E temos também alguns pontos no Sul que também tem deficiência. Que você pensa não tem problema nenhum, mas tem também. E temos também no Sul algo de excelência. Entendeu? Então nós não temos aí uma mediana, tá? Mas o que a gente tem que é muito importante a gente ressaltar? A gente tem o nosso SUS por todos os problemas que a gente sabe, mas é sim um excelente sistema. Ele precisa do nosso apoio para ser melhor gerido, né? E é lógico, pessoal, nós temos em Brasília a bancada do diabetes. Não há o que se falar e agradecer
a todos os parlamentares que trabalham conosco. Eles trabalham de forma efetiva. Efetiva junto conosco, né? Veio a pandemia, infelizmente entrou só a Covid, mas nós temos lá algumas PLs realmente predispostos a gente tem colocar. Coisas caminhando, então. Tem muita coisa caminhando, graças a Deus tem muita coisa caminhando. Não da forma que a gente queria, mas vamos caminhando. Então a gente tem uma legislação excelente, principalmente a Lei 11.347, tá? Que a gente chama ela de uma lei muito forte e a nível nacional, onde ela dá todo o amparo necessário para as pessoas com diabetes. Certo. Tá? E com essa frente parlamentar, Verano, montada, o que nós estamos conseguindo? Nós estamos conseguindo dialogar muito mais com o governo federal. O que é esse diálogo, pessoal? São os protocolos nacionais que a gente está instituindo. E nós, das associações locais, estamos participando dessas elaborações desses protocolos. Afinal de contas, ninguém mais que vocês para conhecer, de fato. Exatamente. A Conitec, que é o órgão que faz a consulta pública conosco, que senta conosco, ela coloca, toda vez, nos chama para participar disso aí. Para a gente realmente deliberar em cima disso aí. Sugestões, ampliações, rejeições. É muito, muito aberto. Difícil, né? Mas claro. A gente viu esse crescimento nessa área. Tem muita coisa, Verano, muita coisa, muita PL ainda para entrar, esperar realmente o Covid se assentar para a gente continuar com a nossa agenda como a gente vinha anos atrás, de forma forte, e temos ganhado muita coisa. Tem protocolo novo saindo agora, tem coisa para melhorar nele, a gente vai entrar também nesse assunto. Protocolo de diabetes tipo 1 a nível nacional é excelente. Você quiser até falar de coisas boas que podem acontecer tão em andamento? Nós temos aí a insulina. Hoje, a gente tem diversos tipos de insulina, tá, pessoal? Uma luta a nível nacional, que eu queria deixar para todo mundo bem claro, a nível nacional, a insulina ultra rápida hoje, Verano, ela já é fornecida pelo governo federal. Tá? Ela só é distribuída aqui na nossa cidade, em determinada farmácia, pelo governo federal. Mas funciona. Funciona a distribuição. E melhoramos agora, em meio à pandemia, o acesso a ela. Que existia e existe ainda uma burocratização. A receitas, LME, 3 vezes, exames. Nós assentamos com o ministro e conseguimos demonstrar que não há necessidade daquele tanto de papel, daquele tanto de receita. E foi acatado, porque realmente viu e vê o nosso dia a dia. Não tem a necessidade. Né? Temos também um outro análogo de insulina, que é o de longa duração, de 24 horas, que também vai entrar em pauta, se Deus quiser, passa também. Vai ser um protocolo. Mas quando você fala em passa, você percebe o apoio de outros parlamentares, mesmo que não sejam da entre aspas, bancada diabética? Sim. É muito claro, muito tranquilo. Mesmo porque vários deles têm parentes, eles mesmos, né? É muito... como a gente falou na educação em diabetes, conhecer o diabetes, a gente tem uma mídia forte. A tramitação é mais tranquila, então. Muito, muito, muito tranquila. Às vezes a gente esbarra na questão financeira. Normal. Sim, claro. De limitação de orçamento. Exatamente. Teve um recuo de um teste que a gente queria fazer dentro dos pronto-socorro. Toda pessoa que chegasse desmaiada, né, fazer uma ponta de dedo. Não conseguimos por conta da questão de orçamento. Mas ficou lá na trave lá e login também, se entrar orçamento, passa. Então nós temos uma equipe muito, muito excelente trabalhando conosco lá em Brasília, para a gente tentar melhorar. E vem muita coisa boa, gente. Esperar realmente pandemia, Covid dar uma trégua para a gente retomar todos os trabalhos com força total. Certinho. Vamos falar um pouquinho aqui no início a gente falou de mitos, verdades, mas vamos puxar alguns aqui para o dia a dia, até para compreensão do assinante, porque às vezes parece muito óbvio, mas não é. Acho que a gente sempre tem que bater nessa tecla do beabá que você falou, da informação o tempo todo, porque você já deve ter deparado com situações de pessoas que simplesmente desconhecem, não tem a mínima noção do que trata, né? Aí vem a relação diabetes sempre com açúcar. Não, vou comer chocolate mais, ou guloseima e tudo, açúcar demais, ele causa diabetes? Não causa diabetes, né? Realmente não é bom, é um mito,
né? Isso aí. Mas não é bom, né, pra ninguém, né, pessoal? Sim, o excesso. Né? Mas comi excesso de açúcar, vou ter diabetes. Não. Isso aí é realmente... O sal também da mesma forma, na mesma proporção. Né? Isso aí realmente é um mito que o paciente, a pessoa tem sobre o assunto. O que causa diabetes, né? Tipo 1, aleatório, a gente já colocou. Tipo 2, vem lá aqueles fatores, pessoal. Muitos anos, alimentação ruim, sedentarismo, obesidade e pessoas na família com diabetes. Isso que pode provocar diabetes tipo 2. Mal comparando, um avião quando cai, ele não cai só porque resolveu cair. É uma série de fatores ali que levaram, às vezes, uma manutenção errada, um erro do piloto, enfim, mau tempo, más condições. Não cai só por cair, né? Exatamente. Uma outra questão aqui, você estava falando diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é mais grave que a tipo 2? Uma é mais grave que a outra ou não? Cada uma tem sua complexidade? Não, também não. Todas elas têm a sua devida atenção. O negócio que na diabetes tipo 1 ou toma a insulina e faz a glicemia capilar, exercício, atividade física e alimentação, ou vai a óbito imediatamente, questão de horas. Tá? E já na diabetes tipo 2 também da mesma forma, só que prolonga-se por mais um tempo maior. Então a gente não agrava nenhuma das duas, uma maior que a outra, porque todas as duas requerem atenção especial, tá? O que a gente sempre fala é que na tipo 1, se faltar qualquer coisa no tratamento, o óbito é imediato. Inevitável. Inevitável, questão realmente de horas. E já na tipo 2, pode se prolongar aí por um determinado tempo. Tá certo, é muito bom esclarecer isso aí. E quando o Sander fala nesse tom, não é para assustar ninguém, é a realidade dos fatos. Porque tem muita gente que fala, não vão falar do problema, ele vai sumir. Não vai. Você tem que trazer a público, você tem que falar de fato, então fica esse alerta aí em relação a diagnóstico, a tratamento. Bom, a gente estava falando de alimentação. E eu vou até incluir uma pergunta que ficou para trás junto com essa aqui. Alguns alimentos podem auxiliar a controlar os níveis da glicose, e junto desses alimentos é bom também a gente ler sempre o rótulo que a gente está comprando? Sim. A questão do rótulo, pessoal, que a gente fala, o que acontece? Quando a gente vai comprar determinado produto, a gente tem que ler lá quais são os níveis de açúcar que tem dentro daquele produto. Às vezes, um exemplo muito clássico para nós com diabetes tipo 1, né, na nossa família, hoje eu quero comprar um light. Você pega lá o light ou diet e compara também com um produto não light, não diet. Você vai ver que às vezes a diferença é de 2 gramas. É uma diferença insignificante para a gente aderir a um produto diet, light, do que um produto convencional. E, lógico, né? A questão custo também. Um light e um diet é muito mais, um valor muito maior do que um produto convencional. Então, a gente tem sempre que fazer a leitura dos rótulos para a gente aderir ao máximo de produtos com níveis adequados. Né? Ficar de olho também na questão de sódio. Todo produto diet, light tem muito sódio. Isso aí a longo... Porque às vezes são muitas informações, a pessoa até se perde no meio, mas tem alguns pontos ali que são cruciais. São cruciais que a gente tem que olhar, principalmente a questão de nível de açúcar, com quantidade de carboidrato que tem no produto, quantidade de sódio. Tá falando de carboidrato. A contagem de carboidrato, a gente usa também o rótulo do produto. E uma coisa interessante que a gente fala de alimentos que sobem, né, os níveis de glicemia, que são os carboidratos, né? Um exemplo clássico nosso que a gente tem é o nosso pãozinho francês. O meu caso, meu grande pecado é o arroz. Sander, mas pensa num cara que gosta de arroz. Não, mas lá em casa a gente come arroz também, Verão. Mas eu como muito. Mas é muito. Aí depois do exercício físico mas eu tenho que reduzir, eu reconheço. Mas aí, o que aconteceu na minha casa? Posso falar isso tranquilamente pra você, Verão. Você também gosta muito do arroz. Gostamos do arroz. Não, ele não saiu lá da nossa casa, Verano. Só que, o que aconteceu? Com o longo dos anos, a panela diminuiu. Não, e o preço agora subiu também. Teve que... Estou passando bem, estou bem tranquilo em relação a esse preço. Mas aí, então o que aconteceu, Verano? A gente diminuiu
essa quantidade que a gente fazia, Certo. né? E a gente agregou outros produtos que ajudam a segurar o nível da glicemia. Bora lá, um exemplo rápido e clássico, né? E assim, respaldado aqui, pessoal, por orientações Claro. oficiais, tá? Sociedade Brasileira de Diabetes, entre outros. Você quer comer a sua macarronada. Macarronada é carboidrato. E aí, você vai deixar de comer a macarronada? Não, você vai comer a macarronada. Só que o que você vai colocar nela? A famosa carninha moída. Sabe por quê? A carne é proteína. E a proteína com o carboidrato vai segurar a glicemia. Não vai deixar a glicemia ir pro topo, subir de forma rápida. Entendeu? Então a gente usa esses truques. Pão de queijo. Sobe a glicemia, que é um trem. O que a gente coloca? A gente coloca chia, a gente coloca alguns grãos, algumas sementes dentro da receita para dar saciedade. Mas você nem percebe ali, né? Não. Hoje lá em casa a gente já faz pão de queijo de batata doce. Olha só. Olha, receita lá que não acaba mais. Realmente invenções e nada é ruim, Verano. Seu paladar agora é outro, seu gosto é ruim. Não, pessoal, tem isso não. Temos lá em casa realmente uma coisa diferenciada, opção. E como eu falei, todos os dias um pouquinho de mudança. Nós não viramos uma chave e começamos uma vida, não. Todos os dias a gente busca algo novo, opções novas, devagar, mas sempre em constante mudança. E hoje a gente consegue visualizar algo de 6 anos atrás. Que a gente, exemplo, sair para pedalar 40 quilômetros. Não via isso. Era impensável, né? Era impensável. Comer o que a gente come hoje de forma tranquila. E uma coisa interessantíssima que eu queria deixar isso aqui de curiosidade para vocês. O quanto o nosso paladar fica apurado, Verano? Hoje nós sentimos o doce de uma fruta que é uma coisa incrível. A gente tem vontade lá hoje de comer um doce, a gente vai lá e come uma banana ou uma maçã, a gente sente o quão doce é realmente uma banana ou uma maçã. Fica igual aquele degustador de vinho, que sente todas as notas, aquela coisa toda. O paladar fica realmente afinado, tá? Interessante. Muito, muito bom. Bom, em relação ao diabetes, não tem cura. Infelizmente ela não tem cura, né? Mas ela tem realmente tratamento. Controle e tratamento. A gente tem que alertar isso muito, porque, como eu falei... Voltando às fake news lá, solução mágica. Tem muita solução mágica aí vendendo, tem muita coisa com tentativas, só que a gente tem que alertar pro pessoal. E outra coisa que a gente fala também, principalmente na diabetes tipo 2, é que a pessoa pegou, Verano, começou o tratamento, né? E tá dando super certo, né? Fez uma educação em diabetes, uma alimentação saudável, exercício físico, toma medicação na hora certa, faz o exame de ponta de dedo certinho, e aí o médico vai passar uma meta para ele. Ele vai e consegue chegar na meta 99, Verano. E aí ele fala, tô curado. Tô curado. Veio à minha mente exatamente essa frase. Não tem isso, tá, Verano? O que ela tem ali agora? O controle. Ela atingiu o objetivo dela. Só que ela não pode largar e não pode parar. E não pode parar nem mesmo de fazer uma ponta de dedo. Só que a frequência vai diminuir e diminuir muito. Aquilo que a gente falou, pular uma etapa. Você pode até diminuir a frequência, mas você tem que fazer. Tem que continuar para você manter. A diabetes, a gente brinca que ela é uma doença que se mede. Né? Pra gente saber realmente quanto que tá o nível de glicemia, a gente tem que medir. A gente tem que fazer... eu acho que tá assim. Você pode ter até aquele feeling, porque a gente se conhece. Eu sei se tá alto, se tá baixo, né? Todos nós sabemos. Mas a medida exata a gente não faz. A medida exata a gente não consegue, só através realmente do exame de ponta de dedo. Então a diabetes é uma doença que se mede. A gente tem que realmente fazer as medições, as pontas de dedo, pra gente saber se realmente como que tá esse nível. Interessante o que você falou. A diabetes, a doença que se mede. Vou levar isso para a vida, viu? Bom, a gente citou anteriormente, mas é sempre bom reforçar, né? O paciente com diabetes ele consegue ter uma vida normal, sem dúvida. Muito, 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 Verano. Lógico, varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Quão disposta ela tá a depositar no futuro. A gente brinca muito lá em casa que a gente faz essa poupança. No início do diagnóstico, né, para nós
diabetes tipo 1, realmente cai o chão, a gente fica totalmente perdido. E é normal que aconteça. É normal que aconteça, a criança não sabe o que está acontecendo, são os pais que recebem o diagnóstico. Na vida adulta também a gente vê também as pessoas desamparadas, completamente sem chão, né? E só que através de um tratamento sério, contínuo, constante, com esse zelo, a pessoa tem sim uma vida completamente normal. Posso falar isso hoje tranquilamente, um exemplo. Lá no início do diagnóstico, quase 6 anos atrás, tínhamos essas dúvidas todas. E aí fomos buscar informação, fomos atrás da associação. Chegando lá, encontramos pessoas com 80, 85 anos de diabetes tipo 1, desde a infância. Então, nós vimos o nosso praticamente futuro... não teve uma vida sem... Teve uma vida normal, entendeu? E nós visualizamos isso aí. E frente a frente. E ali ela contou a experiência dela, que foi tudo isso aqui que a gente está falando. E te emociona ainda? Muito, porque realmente essas pessoas, elas nos inspiram. E são pessoas saudáveis, casaram, tiveram família, profissionais, trabalhadores, não abalaram de forma nenhuma, realmente sacudiram a poeira e foram para cima, foram para frente. Né? No dia do diagnóstico lá em casa, eu lembro até hoje, Verano, que eu olhei para minha esposa e falei, agora aqui nós temos 2 portas. Uma porta pra gente ficar sentando, chorando, lamentando, ou essa outra aí cheinha de um novo conhecimento que a gente tem que buscar e aprender. Vambora? Bater nessa... Nem bater, já abriram e metemos o pé na porta e estamos aqui pra dentro até hoje. Todos os dias, realmente, correndo atrás. Não é fácil, não é fácil. Realmente houve toda uma questão familiar nossa que nos amparou muito, a nossa família. Aquilo que a gente falou lá atrás, né? A questão da família, aquele esteio mesmo. A gente realmente buscou isso aí, a gente teve todo o amparo, né? Mas a partir do momento que a gente viu o quão ficou muito mais leve o nosso dia a dia, Verano, foi aonde a gente quis compartilhar isso. Então aquela carga jogada em cima, você fala, não, aqui não. Não. Ela merece um zelo total, a diabetes, porque não é brincadeira, né? Mas hoje, mas ela hoje não é uma carga para nós. Olha que coisa bacana. Só que a gente transformou essa carga de uma forma diferente. A gente transformou ela com leveza, com conhecimento, né? E resolvemos, eu e minha esposa, entre outras pessoas, levar também isso aí para as outras pessoas. Recebeu o diagnóstico, vamos lá fazer o acolhimento, tentar fazer o acolhimento. Para quê? Realmente ensinar e amparar essas pessoas nesse diagnóstico inicial, que é realmente muito importante essa ajuda. Sem dúvida nenhuma. O tempo passa rápido, Sandra. A gente já está pensando que é 50 minutos. Que coisa boa. Que coisa boa. É sinal de que não pesou a entrevista, né? Que ela transcorreu de uma forma tranquila. Mas para a gente encerrar, e até aproveitando essa deixa sua, em relação a auxiliar as pessoas, que grupos existem em Anápolis, de que forma vocês se organizam, como que isso funciona para quem estiver assistindo a gente aqui poder se inteirar disso e, puxa vida, eu posso ter uma ajuda que vai além aqui do que eu tenho acesso. Sim. Nós temos as nossas redes sociais, a página Amigos de Diabetes Anápolis, Goiás. Convite a todos para ir lá conhecer a nossa página no Facebook. Lá tem dicas, informações, tem um botão lá onde você vai ser direcionado a um telefone WhatsApp, que você vai ter contato. Nós temos também os grupos de WhatsApp, que a gente separou esses grupos por pessoas, por tipos, para tentar alinhar e ajudar. Isso é uma forma mais objetiva também. Muito, muito mais objetiva. Hoje, com a pandemia, a gente tem os encontros, mais encontros virtuais, e logo programando aí também a retomada dos nossos encontros presenciais que a gente fazia, que era mensalmente. Certo. Então, o nosso objetivo, o Verano, através dessas páginas, é realmente o 01, que é a educação em diabetes. A gente fazendo a educação em diabetes, o próprio paciente vai andar com as próprias pernas de forma tranquila. Muito, muito tranquila.
Mas para isso ele tem que vir para cá. Vem para cá que de cá o fardo é mais leve. Ele é do mesmo tamanho, só que ele é mais leve. Repete o endereço? É Amigos e Diabetes, Anápolis, Goiás. Amigos e Diabetes. Amigos e Diabetes. E Diabetes. Isso. E lá tem toda a distribuição, informação fidedigna, né, de médicos, da nossa sociedade brasileira, sempre atualizando. Novidade, vai pra... Tá tudo dentro dessa plataforma bem específica, e de lá a gente faz as distribuições de tarefas, de atividades, entre outras. É sempre muito bom estar antenado lá, que lá tem muita informação, tanto a nível nacional, também a nível de fora e também a nível municipal. Certo. Que acontece, a gente vive no município. que acontece também na nossa região, a gente coloca tudo lá. Verano, eu não podia deixar de falar bem rapidinho. Fica à vontade. Sobre a questão de tecnologias, né? Graças a Deus a gente vem crescendo muito com essa questão de tecnologia, tá, pessoal? Lógico, tudo vai muito em questão de testes, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a tecnologia está ao nosso favor. Exemplo, antigamente a gente tinha seringa de ferro, de vidro, né? Agulhas enormes, né? Para hoje a gente está usando uma caneta de insulina, né? E que bonito, hein? Não, e além de tudo funcional, além de tudo bonito, né? Então, realmente é algo realmente diferenciado. Lógico, isso aqui é totalmente didática, tá, pessoal? Não, a insulina não é dessa cor, ela realmente é para educação em diabetes. Então, a gente tem hoje muita tecnologia, tá? Uma outra tecnologia importantíssima que eu não posso deixar de falar, que está dando super certo, a gente está em fase de teste e está dando certo, que é a monitorização, fazer a ponta de dedo, ao invés de fazer a ponta de dedo, usar o sensor de glicemia. Né? Coloca-se o sensor na pele, no braço, e depois a gente só passa o celular, Verano. Muita gente tem medo vai doer. E fica, né? Vai chegando e... Vai doer. Então a gente já tem essa tecnologia aqui, né? No país, muito próximo de nós, e que auxilia muito. Passou o celular, dá a medida da glicemia, show de bola. E tá ficando cada vez mais acessível, né? Temos também as bombas de infusão de insulina, tem bomba híbrida, a prova da água, temos circuitos fechados sendo estudados, esse é fora do país, que estamos muito próximo aí de um pâncreas biônico que a gente brinca e sonha, né? Mas a gente tem muita tecnologia. Ou seja, a coisa está caminhando rápido. Está caminhando rápido, caminhando muito bem. As startups realmente estão alavancando muito. E tem gente que banca e financia isso também. É um retorno garantido, né? Realmente tem muita coisa para a gente usufruir. Então, acredito muito que essa tecnologia também, a gente tem que se adaptar, a gente tem que aprender e tem que usufruir o máximo que puder. Tá certo, que coisa boa, que bacana. E só uma dúvida final, tem a receita do pão de queijo de batata doce lá também ou não? Vamos deixar na descrição? Vou falar para minha esposa. Minha esposa, com isso, Verano, acabou estudando, está hoje acadêmica de nutrição para ser educadora em diabetes. Olha só que bacana. Então, é só alegria, realmente, a diabetes em nossa casa. Por mais difícil que ela foi, realmente hoje ela nos traz e é motivo de alegria. Motivo de alegria foi ter você aqui, viu, Sandra? Obrigado. Motivo de muita alegria mesmo, trazendo todos esses esclarecimentos de forma didática, né? Bate-papo tranquilo e encarando como tem que ser, né? Afinal de contas, você falou, diabetes se mede, né? É uma doença que se mede. Então, Sander Ângelo, ele é voluntário da Associação dos Diabéticos de Anápolis, foi nosso entrevistado hoje aqui. Você que está pegando essa entrevista no final, ela passa em horários alternativos aqui no canal 14 da NET, e você pode acompanhar também nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14, tá certo? Essa é a edição de número 162. Sander, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço, Verano, todo mundo que está nos assistindo, precisando, estamos sempre à disposição de vocês. Tá certo, agradecemos então, Sander, José Val, essa semana a gente fez aquele revezamento, mas semana que vem a gente está de volta, e agradecemos também os nossos parceiros, porque sem parceria, minha gente, nada se faz na vida, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Blameg, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis,
Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico hospitalar, EgoService, segurança e vigilância privada, Box Seguros, corretora de seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Evolução Tecnologia, Laveste, Lavanderia Hospitalar e Arroz Frito e Restaurante do Macarrão. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.